olha só, a gente tinha feito 2 exemplos com rampas, sem atrito e tal, e aí eu queria te chamar para esse exemplo aqui, ó. Olha que coisa interessante. Esse corpo vai sair desse ponto A, também do repouso, com aquela velha massa de 1 kg que eu coloquei ali. Durante a descida, ele vai transformar a energia potencial gravitacional dele em cinética, mas bem aqui vai ter uma rampa. Aqui embaixo ele atinge a velocidade máxima, sem problema, e aqui ele sobe uma rampa e vai comprimir esse bloco. E eu disse que a compressão máxima acontece no ponto B. Conforme nós já conversamos em outra oportunidade, nesse ponto a tua velocidade é nula. O que é que significa compressão máxima? Que dali eu não passo, bicho, tá? É se sentir mais participante da coisa, tá? É assim que funciona. Bom, eu quero que você mais uma vez despreze os atritos. Vasco, não vai ter nenhuma hora que você não vai desprezar? Se a gente continuar com a paciênciazinha, chega lá. Isso é o que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça. Um ponto após outro ponto. Um ponto após outro ponto. Não vamos atropelar os passos. Combinado? Olha só. A energia mecânica no nosso ponto A vai ser a nossa mesma energia mecânica no nosso ponto B. Ele mandou a gente desprezar qualquer dissipação. Lá no ponto A, cinética mais potencial. Ok? Lá no ponto B, cinética mais potencial. No ponto A eu não tinha cinética, cara. Eu parti do repouso. No ponto B eu vou chegar no repouso. O que é que essa questão tem de diferença em relação ao nosso outro exemplo? A grande diferença que a gente tem aqui é a seguinte: naquele ponto B, eu agora vou ter uma certa altura e ainda tenho uma mola deformada. Então nós vamos ter 2 manifestações de energia potencial gravitacional. No ponto A, mgh, estou contigo e não abro nem para o trem. No ponto B, ele vai ter energia potencial gravitacional devido àquela altura de 20 metros. E ainda vamos ter a energia potencial elástica, porque essa mola está deformada. Kx2 sobre 2. Amigos, 800 menos 200, 600. Igual a 600 x máximo ao quadrado. Nós vamos ter que o x máximo ao quadrado é 1, a deformação máxima dessa mola também é 1 metro. Estou escolhendo valores fáceis de trabalhar e que a gente não gaste o seu sagrado tempo de atenção fazendo conta. Porém, chegou a hora da gente conversar da situação em que nós não teremos um sistema conservativo. Olha só, nesse exemplo 4, eu vou retomar aquele nosso exemplo 1. O grande barato é você poder ver quantas vezes você quiser isso. Eu acho fantástica essa oportunidade que a modernidade trouxe, né? Olha só, eu vou cair de uma altura de 80 metros a partir do repouso e vou passar por esse ponto B aqui da pista com 30 metros por segundo. Quero que a massa desse corpo seja 1 kg. Quero que a gente use a gravidade de prova, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E entre esse ponto A e esse ponto B, eu queria que você tirasse uma conclusão para mim. Será que esse sistema é conservativo? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Então, vamos lá no nosso ponto A. Energia mecânica, cinética, mais potencial. Não vou ter energia cinética no ponto A. Minha energia potencial vai ser mgh, 800 joules, só o pipas. Bom, quando a gente chega no ponto B, energia mecânica, cinética, mais potencial. Amigos, essa altura de 80 metros foi medida a partir desse nível de referência. Então significa que aqui é a nossa altura zero, tá? Então, olha, no ponto B eu não vou ter energia potencial, mas a minha cinética vai ser m V2 sobre 2. 450 joules.
A energia mecânica no ponto A não foi o mesmo valor da energia mecânica no ponto B. Conclusão direta, nós não temos um sistema conservativo. E se ele nos perguntasse qual foi a energia mecânica dissipada nesse processo, o que é que foi transformado em outra forma de energia não mecânica? 350 joules. Amigos, apenas fazendo um adendo, se nós estivéssemos num problema de trabalho, sabe o que é que ele iria perguntar? Qual o trabalho das forças dissipativas? Bom, como ela é uma força dissipativa, ela é uma força contrária ao movimento, é uma força que não acelera, ela tenta frear o corpo. O trabalho das forças dissipativas seria menos 350 joules. Viu como por energia esse problema ficaria de trabalho? Também muito fácil. Vou repetir. Se o pedido dessa questão fosse quanto foi o trabalho das forças dissipativas? Resposta, menos 350 joules. E a resposta na nossa pergunta é conservativo? Não. Estou muito acostumado a ver o aluno começando a entender uma coisa, aí vem um livro, vem um outro aluno, ou vem um outro colega para derrubar o serviço do aluno. Olha, você poderia ter passado o seu nível de referência bem aqui? Pode, você bota o nível de referência da questão onde você quiser, porque aí você eliminaria esses 20 metros e esses 20 metros. Só que a gente não pode esquecer que isso para muita gente é uma coisa muito complicada. A gente tem que aprender a trabalhar com essa diversidade de pensamentos. Nem todo mundo tem a mesma facilidade. Então, por isso que eu não mexi lá. Antes que você venha tecer alguma crítica, se eu tivesse colocado o nível ali, ficariam menos contas. Mas a gente tem que lembrar daquele aluno que tem mais dificuldade. E é pensando nele que eu gravo meus vídeos, ok? Sempre pensando para ver se a gente democratiza esse conhecimento, se a gente atinge muito mais aquela pessoa que não é do método mais aprofundado, tá? E aí eu queria te convidar para fazer esse exemplo 5 aqui. Olha como eu poderia fazer uma variaçãozinha nessa minha questão. E olha que barato. Quando a gente trabalhava, olha só, quando a gente trabalhava com lançamento vertical e queda livre, você lembra que a gente despreze a resistência do ar era uma constante nos nossos problemas? Olha que barato que fica isso, cara. Você lançou esse corpo verticalmente com uma altura de 40 metros por segundo e ele atingiu uma determinada altura máxima. Considere a gravidade como uma gravidade de prova, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele disse, que altura máxima foi essa? Vocês estão muito acostumados a simplesmente aplicar a equação de Torricelli, não é? Ó, V2 igual a V0 ao quadrado, 2A delta S. Velocidade final 0, velocidade inicial 40. Você está subindo contra a gravidade, então ela vai ter a orientação contrária da velocidade, então menos. E o ΔS é a altura máxima. Por cinemática, nós teríamos que 20 vezes a altura máxima igual a 1.600. A altura máxima seria de 80 metros. Esse professor está doido? Ele está falando de energia e vem resolver um problema de cinemática? Não, amigo. Aí é que está. Qualquer problema de movimento na vertical daqueles, lançamento oblíquo, lançamento vertical, queda livre, que não dependesse de tempo, se você está trabalhando com despreze à resistência do ar, você tem um sistema conservativo. Eu poderia simplesmente dizer que a energia mecânica no ponto A é a mesma energia mecânica do ponto B. Como energia mecânica é energia cinética mais energia potencial, energia cinética mais energia potencial. Olha só, no ponto A, se o meu nível de referência é aqui, só tenho cinética. mV2 sobre 2. No ponto B, se eu atingir o repouso, não tenho energia cinética. Minha energia potencial vai ser mg, altura máxima.
Veja que a massa do corpo não depende. 1.600 dividido por 2, 800 dividido por 10, 80 metros. Fica a dica. Trabalhar com lançamento vertical, queda livre ou lançamento oblíquo, tanto faz você ir por cinemática como você ir por energia. Espero que com essas explicações a gente tenha clareado um pouco mais como trabalhar com energia mecânica, ok? Um grande abraço, sucesso! Até o próximo vídeo.